Cara, eu vou ler a Bíblia da primeira palavra até a última. E eu comecei a ler de Gênesis. E o que eu encontrei, já ali em Gênesis, eu encontrei a história de José, que foi rei do Egito. Eu não conhecia a história, só de algumas passagens. E eu percebi que nessa jornada, o povo de Israel, que era para passar 40 dias no deserto, passou 40 anos devido à ruminação, reclamação, resistência. Por quê? Conforme eles foram progredindo no deserto, faltava algumas coisas. E toda vez que faltava alguma coisa, eles reclamavam. Falava assim: isso eu já estou na história de Moisés e eu estava falando de José. Juntei aqui, mas eu vou voltar. Estou falando da reclamação que tem a ver também com José. Então, eles reclamavam. Então, Deus ficava bravo pela reclamação, e toda vez que eles reclamavam, eles falavam assim: se era para a gente passar fome, era melhor ter ficado como escravo no Egito. Se era para passar sede, era melhor ser escravo no Egito. Então, eles estavam sempre ruminando que era melhor estar no pior lugar do que enfrentar o desafio para chegar na Terra Prometida. Com relação a José, ele foi vendido pelos irmãos. E quando ele foi vendido como escravo pelos irmãos, ele acabou se tornando rei, governador do Egito. Isso porque ele estava preso, e quando ele estava preso, dois outros caras chegaram e ele desvendou o sonho que esses dois caras tinham. Um morreu e o outro se tornou ali um braço direito do faraó. E aí o faraó teve uma visão, um sonho que nenhum sábio conseguia resolver. E esse cara que virou braço direito do faraó falou assim: eu conheci José, que está lá na cadeia e na prisão, e ele contou que eu seria seu braço direito, que eu sairia da prisão e seria seu braço direito. Ele pode resolver isso. José veio e resolveu, o faraó transformou ele em governador. Pô, Freitas, você está falando de Moisés, de José, por quê? Eu estou falando sobre reclamação, ruminação. E sobre perdão e ressignificação, porque o perdão ele ajuda muitas vezes a gente a ressignificar. Então, José, quando estava preso, o sonho que o faraó teve foi que de 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E as 7 vacas gordas dizia que teriam 7 anos de abundância e 7 anos de recessão. E que nesses anos de recessão, nos 7 anos de vaca gorda, ele precisaria guardar, né, suprimento para passar por esse período. O faraó achou incrível, botou ele como governador. Os irmãos que venderam ele passou fome e foi pedir ajuda. Quando chegou, ele bateu de frente ali com os irmãos. E o mais interessante, que os irmãos ficaram assustados, achando que ele se vingaria, e ele falou assim: não precisa se preocupar. Porque, graças ao que vocês fizeram, eu sou quem eu sou. José não estava ruminando ser um presidiário, porque se ele tivesse ruminando, reclamando, resistindo à situação dele, ele muito provavelmente, eu vou ler sonho desses caras, não. Ele não ia olhar para oportunidade. Ele não ia olhar para soluções. E a ruminação, a reclamação faz a gente não olhar para as oportunidades. Até porque eu já fiz uma aula aqui sobre sabotadores e ainda tem mais aula sobre sabotadores para fazer. A área do nosso cérebro da crítica, da reclamação, da ruminação é uma área de luta ou fuga. Basicamente, tá? Estou sendo bem superficial aqui. Ela é basicamente uma área de luta ou fuga. E nesse estágio de luta ou fuga, a minha mente está fechada, focada só na reclamação. Quando eu consigo silenciar a ruminação, a resistência, e levar a minha mentalidade para o lado sábio, e isso é um estudo de Jardim Chamini, tem no livro Inteligência Positiva, eu começo a pensar com o lado sábio, que é um outro lado do nosso cérebro, uma outra área do nosso cérebro, que ela é mais aberta para solução de problemas, criatividade. Ela traz uma série de benefícios e soluções
para aquilo que a gente está passando.